Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula/resumo dessa grande obra, tá? Desse grande clássico de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Darcy Ribeiro, então, um dos grandes intérpretes do Brasil, né? E esse livro aqui, seu livro mais famoso, sem sombra de dúvidas, tá? É leitura fundamental para todos que desejam se aprofundar na realidade da formação do nosso país. Muitos traços que carregamos até hoje em nossa sociedade vêm desses tempos narrados no livro. E aqui então eu vou fazer para vocês uma aula/resumo dessa grande obra, desse grande clássico. Então, fica comigo, tá? E vamos começar aqui, claro, pela própria introdução. Uma primeira observação importante que o professor Darcy Ribeiro faz é que o povo brasileiro, apesar de multiétnico e multicultural, se vê como um. Esse livro demorou mais de 30 anos, tá? Para ser escrito e foi finalizado em 1995. Então, quando tiver alguma mudança, tá, que ocorreu de 95 para os tempos atuais, eu atualizo aqui. Então, o professor Darcy Ribeiro, tá, quando finalizou esse livro em 95, colocou aqui, né, que o povo brasileiro, apesar de multiétnico e multicultural, se vê como um, né, diferente, por exemplo, dos espanhóis, que tem ali o pessoal da Catalunha, que é separatista, né? Às vezes diz que é catalão e não espanhol. Tem a própria seleção da Catalunha, né? Que joga alguns amistosos. O próprio pessoal do País Basco, ali na Espanha, né? Que inclusive já fomentou o separatismo com atentados terroristas tempos atrás, tá? Uma região que tem língua própria, né? A Catalunha também tem o catalão ainda tem ali algumas semelhanças com o espanhol, já o basco é bem diferente. Em resumo, no Brasil, tá? Pelo menos até essa época a gente não tinha isso, né? O povo brasileiro se via como brasileiro. Agora, né, em virtude de recentes conflitos, preconceitos aí com a população nordestina, determinadas regiões, tá, como a região sul, acabam às vezes por se manifestar, por querer uma separação, por se considerar muito diferentes do resto do país, mas pelo que se observa ainda é algo muito minoritário. Mas, né, passada essa primeira observação, apesar do povo brasileiro se ver como um hoje, tá, se ver como brasileiro, a nossa grande separação, né? Nossa grande diferenciação é pela estratificação social que opõe ricos e pobres. Então é muito comum no nosso país, diferente, por exemplo, de países na Europa, que pessoas ricas vivam apartadas, né, da sociedade e da realidade do país. Vivem uma vida diferente das camadas mais pobres de brasileiros. Por exemplo, vivendo em condomínios isolados, somente indo trabalhar de carro e volta do trabalho de carro, frequentando clubes fechados, digamos assim, né? Locais que a maioria da população não acessa. Essas pessoas, por muitas vezes, não se misturam com o resto da população, o resto da sociedade. Costumam ignorar a miséria dos pobres, né? Sequer saber a situação dos pobres com detalhes. Por exemplo, durante a pandemia, teve uma declaração de um membro do governo, vou colocar aqui quem é, tá? Agora não estou lembrando de cabeça, que chegou a dizer que um flanelinha ganhava R$4.000 por mês trabalhando ali no Rio de Janeiro, né? Percebendo que essas pessoas sequer conhecem a realidade dos mais pobres, então, para essa pessoa, a gente passa a entender, né? Por que justificável a retirada, às vezes, de direitos dos pobres, né? Combate ali algumas proteções sociais que, por estas camadas mais abastadas, são consideradas regalias aos pobres, né? A gente passa a entender um pouco o pensamento dessas pessoas, pois ele pensa, bom, se um flanelinha está ganhando R$4.000 por mês,
Imagina um trabalhador ali de baixa remuneração, né? Ou seja, só não está recebendo bem quem não quer. Então isso é bem comum no Brasil, tá? Essa estratificação social. Diferente, por exemplo, como já dito, de países da Europa, onde um médico chega a viver no mesmo prédio que um lixeiro ou que um operário. Existem diferenças nas remunerações, mas não são diferenças gritantes, a ponto de um estar totalmente excluído da sociedade de consumo e o outro não. E anota aqui o professor Darcy Ribeiro também que qualquer tentativa de melhoria da sociedade, tá, por dentro do sistema, costuma sofrer forte oposição das elites, seja por meio da mídia, por meio de sua influência, tá? Que não raro costuma esta elite clamar por golpes, né? A gente tem aí o caso mais recente do impeachment da ex-presidente Dilma em 2016, né? E aqui, quando eu digo elites, tá? Não digo pessoas de classe média, trabalhadores com uma remuneração um pouco melhor, que tem carro, casa, consomem, que muitas vezes a gente fala elite, essas pessoas pensam que estão falando delas, né? Mas não. Quando digo aqui elite, digo realmente ali a camada está no menos de 1%, que acumula a maior parte da renda no país e que tem grande influência, tá, política, econômica, né? Grandes anunciantes, né, dos grandes veículos de mídia e por aí vai. Essas pessoas costumam estar ali em qualquer tentativa de melhorar minimamente a situação da população mais pobre, mais sofrida, se opor de forma violenta, muitas vezes resultando isso até em golpes de Estado, tá? Mas, né, passada essa introdução, o professor Darcy Ribeiro vai nos dar um panorama de como era o Brasil quando os portugueses aqui chegaram, chamando por isso, né, o capítulo 1 de Novo Mundo. Ele nos conta aqui, né, Darcy Ribeiro, que é antropólogo, chegou a viver no meio de tribos indígenas, grande pesquisador, portanto, dos povos indígenas, tá? Grande estudioso, grande expert, que os índios viviam em diversas tribos separadas, né? Os índios, eles não faziam parte todos da mesma tribo, com a mesma língua, pensavam todos iguais. Por vezes generalizamos e enquadramos os índios numa mesma categoria, mas uma tribo era diferente da outra, tinha um idioma diferente da outra, com algumas características parecidas. Uma delas é que não se organizavam em classes ou estamentos. Apesar de em uma aldeia você ter o pajé, você ter o cacique, normalmente os índios se viam como membros de uma grande família, né? Não se viam, por exemplo, como um índio é superior, o outro é inferior, não se separavam em classes ou estamentos. Até por conta disso, ficava difícil para os que aqui chegavam fazerem acordos com os índios, né? Eles também não se dividiam em grandes grupos, mas ali nos grupos de uma aldeia. Então você não conseguia, por exemplo, como você pode hoje vir e fazer um acordo com o governador do estado de São Paulo, a ser seguido no estado de São Paulo. Com os índios, por exemplo, como você vai fazer um acordo com uma tribo, esse acordo não necessariamente vai valer para outra, que fala outra língua, né? Tem um outro cacique, um outro pajé. Não vão se vincular a isso. Viviam basicamente da caça e da pesca, mas também produziam ali algumas culturas, como o milho e a mandioca. Alimentos esses de origem indígena que a gente adaptou e trouxe para a nossa culinária. Uma coisa interessante também é que algumas tribos realizavam rituais antropofágicos, né? Para quem não sabe o que é isso, canibalismo, comer carne humana. Mas não era um canibalismo do dia a dia, né? Preciso me nutrir. Era algo da cultura indígena, que por vezes você derrotava um inimigo, e se você tinha ali um inimigo que você considerava valoroso, um grande guerreiro, fazia parte do ritual antropofágico aquele índio ser devorado pelos da tribo vencedora. Por vezes esse próprio índio sabia, isso estava ali nas regras do jogo, das batalhas, e aceitava, participava ativamente desse ritual, né? Antes de morrer, por exemplo, conversando ali com os que iriam devorá-lo depois. Tem um grande clássico da literatura brasileira que conta, inclusive, a história de um índio que deixou de ser devorado, pois precisava cuidar do pai doente. E o próprio pai não aceitou os cuidados,
pois achava aquilo um ato de covardia, ele se recusar a ser devorado pelos índios da tribo vencedora. Então fazia parte mesmo ali da cultura, como você absorver aquela energia de um inimigo de força. Tanto que há relatos, tá, de europeus participarem desse ritual, literalmente defecaram ali, fizeram suas necessidades, morriam de medo, choravam, e os índios simplesmente falaram: olha, vai embora daqui, você não é um guerreiro forte de verdade, eu não quero comer você. Assim, digamos. E então, quando os portugueses aqui chegam, passa a ter um enfrentamento com os indígenas, pois esses indígenas, eles viviam da terra, viviam para o seu dia a dia, né? Inclusive, os indígenas tinham dificuldade de entender o porquê dos portugueses quererem tanto cortar as árvores de pau-brasil. Por que aquela árvore era tão valiosa assim para os portugueses? Para que eles precisavam de toda aquela quantidade de pau-brasil? Para os indígenas isso era muito estranho. Ao passo que os portugueses achavam que os indígenas viviam para o desfrute. Inclusive se incomodavam com o estilo de vida que, na visão deles, era um estilo de vida vadio. Simplesmente caçar o que eu preciso para comer, caço, complemento com o que planto e vivo dessas e outras atividades. Não preciso viver para trabalhar, para acumular. E aqui o professor Darcy Ribeiro faz uma importante diferenciação entre duas categorias de portugueses. Uma são os colonos e a outra os jesuítas. Os jesuítas, padres da Companhia de Jesus, queriam modificar o estilo de vida do índio, catequizá-lo e trazê-lo para o trabalho sistemático produtivo do dia a dia. Acabar com o canibalismo e fazê-los tornarem-se monogâmicos, pois os índios não tinham isso de monogamia entre eles. Era normal um índio ou uma índia terem relações sexuais com mais de uma pessoa da tribo. Para eles era algo normal. Os jesuítas queriam acabar com isso, queriam trazer ali o índio para o cristianismo, para o trabalho, para o estilo de vida que estes acreditavam correto. Já os colonos simplesmente não estavam nem aí. Queriam somente explorar o índio o máximo que desse como força de trabalho para produzir mercadorias que seriam exportadas para a Europa e assim ganhar muito dinheiro. Isso quando não queriam simplesmente exterminar os povos indígenas. O que involuntariamente até mesmo os jesuítas acabaram fazendo, pois trouxeram muitas doenças para as quais os índios não possuíam imunidade. Então esses índios em contato ali com os padres para catequizá-los, por vezes acabavam pegando doenças que exterminavam quase que uma tribo inteira de uma vez só. Aqui Darcy Ribeiro faz uma diferenciação da colonização que ele chama de gótica neo-britânica, que ocorreu no hemisfério norte, ali nos Estados Unidos, e a colonização que ocorreu aqui. Nos Estados Unidos, os britânicos que lá foram simplesmente desprezavam os índios. Eles foram para lá para serem proprietários de terra e reproduzir o estilo de vida europeu. Então eu vou para lá para ser proprietário e entre nós aqui nós viveremos bem. Então os índios costumavam ser expulsos de suas terras quando não exterminados, sendo enviados cada vez mais para longe, no caso para o oeste, pois a colonização lá começou pelo leste. Já aqui no Brasil, Portugal não tinha gente suficiente para mandar para cá. Queria viabilizar essa colônia financeiramente, mas não tinha gente. Para vocês terem uma ideia, Portugal tinha por volta de 1 milhão de habitantes quando do descobrimento. Já no Brasil, eram por volta de 5 milhões de índios, então não tinha gente suficiente para colonizar o Brasil, o que acabou gerando miscigenação. Os portugueses que aqui vinham, sua maioria homens, pouquíssimas mulheres para cá vieram, sobretudo nesse início, eles acabavam fazendo filhos com as índias, gerando aí os neo-brasileiros. Então aqui era assimilar o índio à sua cultura, cultura cristã. Esquece o que vocês viveram até agora, agora vocês têm que se assimilar à cultura cristã, para nós trabalhar e ter a sua recompensa lá no céu, quando vocês morrerem. A classe dominante, claro, eram os prepostos da coroa portuguesa. Eu vou fazer uma pausa por aqui e continuo então falando sobre isso no segundo vídeo.
Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se você gostou, não deixa de dar um like no vídeo e se inscrever aqui no canal. E fique atento para que não perca os próximos vídeos que eu vou lançar aqui, tá bom? Muito obrigado e até então a parte 2 desse vídeo.